Olá, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Aquele a quem pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor, hoje e para todo sempre. É um privilégio nós estarmos aqui nesta sexta-feira tendo a oportunidade de nos voltarmos a Deus, de reconciliar o nosso coração a Ele, de reconciliar a nossa mente, de pedir perdão pelos pecados cometidos por nós, de dizer a Deus o quanto nós o adoramos, o quanto nós o ansiamos, o quanto nós o desejamos. Amados irmãos, eu e você, nós somos pessoas, servos de Deus, cristãos, homens e mulheres, discípulos e discípulas, que somos privilegiados, porque nós temos a oportunidade, nós temos o privilégio, nós temos a oportunidade de cultuar esse Deus, de orar a esse Deus, de expressar a Ele a nossa adoração. E eu convido você nesta noite a render graças a Deus, a dizer a Ele as suas inquietudes, de dizer a Ele o motivo pelo qual você tem se achegado a Ele. Seja para agradecer, meu irmão e minha irmã, seja para fazer a sua súplica, seja para chorar aos pés da cruz, seja você para se alegrar aos pés da cruz também. Mas o importante, o que vale mesmo é você se voltar a Deus com o seu coração aberto, é voltar a Deus com ações de graças, é dizer a Deus o quanto Ele é especial na sua vida, é abrir o seu coração, é rasgar o seu coração diante dEle, é você se humilhar perante aquele que é o nosso Criador, aquele que é o nosso sustentador, aquele a quem nos amou primeiro, aquele a quem nos abençoou, e por isso nós estamos aqui, tendo então a oportunidade de cultuar, de louvar, de adorar, de nos entregar diante daquele que nos amou primeiro. Sendo assim, eu convido você desde já a fechar os seus olhos e já vamos então dar a introdução a este culto com uma oração no qual nós entregaremos e renderemos ao Deus Altíssimo. Senhor Deus, Pai amado, nós entregamos a Ti as nossas vidas para que seja feito o Seu querer, para que seja feita a Sua vontade. Pedimos para que o Senhor venha com todo o seu poder, com toda a sua glória, inunde os nossos corações, inunde as nossas vidas, fale conosco, nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos revista. A Ti toda a glória, todo louvor, toda adoração para todo sempre. Nós iniciamos esse culto na certeza que o Senhor, na certeza, Pai, de que o Senhor está conosco, na certeza, Deus, de que o Senhor pode todas as coisas e que nós podemos também naquele que nos fortalece, que é o Senhor, o nosso Deus, o nosso sustentador. Ah, Pai, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pelos livramentos no qual o Senhor nos concedeu. Obrigado por este momento de culto. Obrigado porque só o Senhor é capaz de nos perdoar. E por nos amar primeiro, o Senhor já nos perdoou. Quando de coração quebrantados, contritos na sua presença, nós nos entregamos a Deus. Tome o teu lugar de direito, que é o nosso coração, que é a tua casa, Pai. Entre, fique à vontade, faça de nós teus servos, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Amém. Amém, meu irmão. É bom quando nós temos a oportunidade de falar com Deus, não é? De dizer o que nós estamos sentindo, o que nós estamos pensando, depositar a Ele as nossas incertezas, depositar a Ele as nossas inquietudes. O importante é falar com Deus. Isso que importa. E primeiro, quando nós falamos com Deus, queridos, o que é importante saber é que primeiro Ele fala conosco e em seguida nós deixemos com que Ele fale aos nossos corações. E o que Deus tem para falar conosco hoje encontra-se lá nos Salmos, e o capítulo é o capítulo de número 42. Nós faremos a leitura a partir do versículo 1, ok? Que diz, palavra de Deus para o seu coração, meu irmão. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o teu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, à casa do Deus Altíssimo, com cantos de alegria
e de ação de graças entre a multidão que o festejava. Por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que está assim, tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Mas, meus irmãos, quando nós lemos essas palavras, quando nós lemos esse Salmo de número 42, onde o salmista aqui, ele rasga o seu coração diante de Deus, ele expressa verdadeiramente o que ele está sentindo, ele expressa verdadeiramente o que ele está pensando, é feito então um convite para mim e para você. Um convite onde somente você e eu temos a decisão, a escolha, a oportunidade também de verbalizarmos a Deus as nossas angústias, de verbalizarmos a Deus os nossos sentimentos, as nossas ações, de verbalizar a Deus aquilo que eu e você no íntimo do nosso coração nós verdadeiramente estamos sentindo, nós verdadeiramente estamos pensando. E quando nós nos posicionamos, quando nós nos colocamos na situação de deixar com que Deus fale conosco, querido, nós somos tocados, nós somos sensíveis à voz do Espírito Santo para que Ele possa então fazer morada em nós, corrigir os nossos erros, quando eu e você damos a Ele então a oportunidade para que Ele mude, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós deixamos que Ele habite, principalmente que Ele habite com sinceridade, com integridade. Sabe por quê, queridos? Eu sei porque Deus, Ele é maior do que os pecados que cometemos. Deus, Ele é maior do que as falhas que nós temos. Deus, Ele é maior do que qualquer coisa que eu e você possamos pensar ou imaginar. O seu amor é surreal, é sobrenatural, é imensurável. O amor de Deus para com as nossas vidas, Ele é imutável, querido. Não há nada que você possa fazer que diminua o amor de Deus pela sua vida. Não há nada que você possa fazer que faça com que Deus se arrependa de ter escolhido você para ser o seu servo, para ser a sua serva. Então essa palavra, ela nos inspira. Essa palavra, ela nos motiva ao quê? A continuarmos persistindo na oração, a continuarmos persistindo sabendo que Deus, Ele é a resposta dos nossos problemas, que Deus, Ele é a resposta das nossas angústias, dos nossos sofrimentos, que Deus, Ele é a resposta para tudo em nossas vidas. Como a corça anseia por águas, ele inicia esse salmo, queridos. Mas o que é interessante é que esse animal, a corça, ela procura por água corrente, ela não procura por água parada, porque a água corrente, ela está sempre limpa, ela vem sempre se renovando, a corça, ela nunca bebe a mesma água daquela água corrente, porque é uma água viva, porque é uma água cristalina, porque é uma água limpa. Então, meus irmãos amados, a comparação que o salmista faz aqui para que eu e você possamos entender é que a nossa alma anseia por Ti, ó Deus, como a corça anseia por essas águas limpas, cristalinas, água que vai o quê? Matar a sede, que vai saciar a sede, que vai saciar a vontade de estar na presença de Deus. Eu e você, querido irmão e querida irmã, somos desafiados a estarmos na presença de Deus. Ter o desejo da presença de Deus, ter o anseio desse Deus, assim como esse animal que procura. Esse animal, queridos, diz algumas histórias que ele sente o cheiro das águas limpas, correntes, cristalinas, lá de longe. E ele vai no faro dessa água para que ele possa então saciar a sua sede. Ele não se suja com qualquer tipo de água parada, água que é cheia de lama, água imprópria, impura. Então, esse breve versículo já nos faz pensar que tipo de alimento nós temos nos alimentado, em que tipo de fonte nós temos nos saciado, meu querido irmão, minha querida irmã. Será que temos nós apenas saciados na palavra de Deus, que é pura, verdadeira, íntegra, correta, que é o caminho da vida, que ensina que não há outro Deus além do Senhor Jesus, que ensina que não há outro caminho além de Jesus, porque Ele é verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida.
e ninguém vai ao Pai senão por este caminho que é Jesus. Temos sentido o cheiro suave das águas em nossas narinas, para que eu e você possamos então nos alimentar dessa fonte verdadeira, dessa fonte limpa, cristalina. Não seja você, meu querido irmão e minha querida irmã, mais um que se alimenta de qualquer coisa, de coisas superficiais, de coisas banais, de coisas pagãs, de coisas onde as pessoas falam, afinal de contas, há um só Deus, mas as pessoas elas acabam servindo outros deuses cegamente, outros senhores de forma vã, de forma tapada, de forma cega. Eu e você, nós somos convidados a tirar as vendas dos nossos olhos e servir a esse Deus que faz com que eu e você tenhamos o mais puro e verdadeiro desejo de estar nos saciando da sua palavra que é viva, da sua palavra que sacia a nossa vontade, a nossa sede. Ei, querido irmão, querida irmã, olha que privilégio, olha que honra que nós temos de nos alimentarmos de uma água que é pura, de uma água que é cristalina. Seja eu e você também ansiosos por respirar, ansiosos por sentir essa água, sentir o cheiro dessa água, ir até o encontro dela e deixar com que ela alimente, deixar com que ela nos purifique, nos santifique, nos regenere, deixar com que ela nos mostre qual é o caminho, qual é a verdade, qual é a vida, que é através de Jesus Cristo. Amém, querida? O versículo de número 2 diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, do Deus vivo. E quando poderei então entrar para apresentar-me a Deus? Quando eu e você estivermos com os nossos corações puros, contritos, arrependidos, lavados. Quando eu e você estivermos preparados, aí sim entraremos na presença de Deus, onde nenhum pecado será maior do que a sua presença, onde nenhuma miséria será maior do que a sua presença, onde nada será maior do que o amor de Deus para com a vida dos seus filhos, o qual Ele ama tanto. Querido irmão e querida irmã, nós somos desafiados nesse instante a servir a esse Deus. Nós somos desafiados a entender e a sentir essa sede, para que eu e você sejamos alimentados de um alimento substancioso, de um alimento que vai verdadeiramente saciar a nossa fome, a nossa sede, o nosso desejo por algo que muitas vezes você tem procurado e tem encontrado nos lugares errados, e você tem frustrado o seu coração, e você tem deixado com que as pessoas te frustrem, você tem deixado com que as pessoas te magoem, você tem deixado com que as pessoas façam de você, querido irmão e querida irmã, mais um elemento assim no qual eles serão prejudicados. Eu e você, nós não fomos feitos para sermos prejudicados por aqueles e aquelas que servem outros deuses. Nossos corações eles têm que estar voltados exclusivamente para Deus, porque quando ele está exclusivamente voltado para Deus, nós teremos forças, nós teremos vigor, nós seremos como a águia, querido irmão. Ela passa por períodos difíceis na vida, onde ela tem até que, diz as histórias, que ela deixa com que o bico dela caia para que nasça outro. E esse processo é um processo longo, dolorido e que causa até certos traumas na águia. Mas o importante é que ela sabe que nascerá novamente e ela novamente alcançará voos e novamente ela conseguirá se alimentar. Eu e você somos convidados a entender deste conceito para que possamos nos alimentar daquilo que é bom, daquilo que é verdadeiro, daquilo que vem da parte de Deus, o Deus Altíssimo, o Deus vivo, meu irmão e minha irmã. Muitas vezes, por mais que estejamos nos momentos difíceis das nossas vidas, momentos de estresse, momentos de crise, momentos de aflições, o importante é que essas lágrimas que nós derramamos, essa lágrima que involuntariamente desce o nosso rosto, meu irmão e minha irmã, essas lágrimas, ela tem sido como um alimento para as nossas vidas, como diz o versículo 3. Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, pois me perguntam o tempo todo:
Onde está o seu Deus? E aí, meu irmão, minha irmã, aonde está o seu Deus? O seu Criador, o seu Redentor? Você tem sido o reflexo de Deus aqui na terra para aqueles e aquelas que ainda não o conhecem? Será que eu e você temos sido a referência para aquelas pessoas que não encontraram o Senhor Jesus ainda? Sabe por quê? Porque quando o salmista ele diz aonde está o seu Deus, é porque muitas vezes as pessoas nos veem abatidas, tristes. Queridos, nós somos submetidos a situações tão desafiadoras nas nossas vidas, situações onde nós nem esperávamos que poderíamos superar. Mas o importante é ter em mente que eu e você somos mais fortes do que pensamos, porque o Senhor, Ele nos faz forte quando nós estamos fracos. Porque aí sim, nós conseguiremos mostrar quem é Deus de verdade, quem é o Senhor que nós servimos verdadeiramente, quem é o Deus que eu cultuo, quem é o Deus que eu apresento, quem é o Deus que eu falo. E agora as pessoas verão o Deus que eu vivo, o Deus que mora e que habita em mim, não mais por falar, mas agora por experiência própria, por viver o milagre, a providência, o sustento, a fortaleza, quando o Senhor ele se faz a nossa força, quando o Senhor ele enxuga as nossas lágrimas, quando o Senhor ele nos revigora, ele nos regenera, quando eu e você damos oportunidade para esse Deus que é puro, que é verdadeiro e que quer o nosso bem, que quer o melhor para as nossas vidas. Deus ele não nos criou para sermos pessoas medíocres, ele não nos criou para sermos medianos, mas o Senhor nos criou para sermos mais do que vencedores. E nós só seremos mais do que vencedores, meu irmão e minha irmã, quando nós reconhecemos que Jesus Cristo é o Senhor. E quando nós reconhecermos que nós não somos vítimas de situações, que nós não somos vítimas do acaso, que nós não somos vítimas de uma sociedade onde nós somos desafiados, onde nós somos colocados à prova, mas nós somos sim homens e mulheres que lutam de cabeça erguida, mas que sabem que tem um Deus Todo-Poderoso que entregou Jesus Cristo na cruz do Calvário para morrer por mim e por você, para que houvesse em nós então esperança, para que houvesse em nós então a salvação. E o Espírito Santo, ele move em nós, ele mora em nós e ele espera esse ato de fé que está no seu coração. Coloque, ó Deus, coloque, querido irmão e irmã, em prática essa fé e veja os mistérios de Deus se revelar na sua vida, os casos de Deus se mostrar na sua vida. Veja o que Deus é capaz de fazer. Você não acreditará nos milagres onde Deus ele realizará. Não porque você merece, muito pelo contrário, nós não somos dignos nem merecedores dessa graça e desse amor, mas porque o Senhor nos amou primeiro. Aí sim, Ele nos abençoa, Ele nos guarda. E dando continuidade então a essa leitura do texto que nós fizemos, querido irmão, o versículo 4 ele diz assim: quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que está assim, tão perturbada dentro de mim? Põe a sua presença em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus, para todo sempre. Temos eu e você vivido momentos onde nós também não podemos ir mais à casa do Senhor. Nós temos vivenciado momentos onde a nossa fé ela é testada porque já não estamos mais com o povo de Deus reunidos, unidos, congregando em um ambiente, em um lugar específico, onde nós podemos chorar juntos, onde nós podemos nos alegrar juntos, onde nós podemos celebrar a Deus juntos. Então nós fomos desafiados a servir a Deus dentro do nosso quarto. Nós fomos desafiados a servir a Deus dentro da nossa casa, com integreza de coração, ou seja, um coração íntegro, um coração puro, um coração genuíno, um coração sincero. E quando nós somos testados, eu gostaria que você fizesse uma autoanálise. Qual nota você se daria nesse processo de isolamento social que tivemos, nesse processo de quarentena, onde nós não tivemos a oportunidade de estarmos reunidos na casa do Senhor? Qual nota você se dá entre estar em comunhão com Deus e entre fazer as coisas nos quais vocês estavam habituados a fazer? Seja ter o seu momento de oração, em um momento de culto
de oração, que é o que nós estamos fazendo aqui agora? Você tem reservado a sua sexta-feira, que é o nosso caso aqui da Igreja Metodista em Birigui, na congregação do Monte Líbano? Será que você tem orado, tem reservado o seu tempo, tem assistido os cultos frequentemente? Ou você tem colocado outras coisas como prioridade, tem esquecido que toda sexta-feira às 20 horas nós temos o nosso culto de oração? Será que você tem separado o seu momento com Deus no domingo pela manhã, ter estudado a sua Bíblia, fazer um devocional, ter acompanhado a sua revista aí da sua casa, ter perguntado aos professores: você pode me ajudar? Você pode me tirar essa dúvida? Será que você tem dedicado também o seu momento de aprendizado da Palavra de Deus, que é o espaço, a escola dominical, para fazer o seu melhor para Deus? E aí, meu irmão, qual é a sua nota? E logo em seguida, o culto à noite, nosso culto de louvor e de adoração. Será que nós temos separado o domingo para o Senhor? Porque nós, como bons cristãos que somos, nós entendemos que o domingo ele é para o Senhor, ele é do Senhor. Será que nós temos usurpado deste dia para fazermos outras tarefas, para aproveitar um momento com os amigos, e quando você não se dá conta, já passou o horário do culto, e você depois fala: eu assisto o vídeo depois, e esse depois nunca chega? E aí, qual é a nota que você tem se dado? Tem acompanhado também? Às terças-feiras o culto é onde nós temos a oportunidade de estudar o livro de Daniel. Será que você tem feito da sua casa a igreja? Como nós temos o nosso trabalho, o nosso projeto aqui, que se chama A Igreja em Casa, será que você tem separado o seu tempo? Ah, meu irmão, esses foram pequenos exemplos, mas se eu e você, nós pararmos para pensar qual é a nota que nós nos daríamos, estaríamos de 0 a 10. Aonde? Seja sincero com você, não precisa me responder, mas responda para o seu coração e para Deus. E entenda que muitas vezes a nossa angústia, a nossa solidão, é porque nós não nos readaptamos a esse novo processo de vida. Mas eu creio, em nome de Jesus, que isso está passando e que em breve nós estaremos juntos na casa do Senhor, podendo, assim como diz o versículo de número 5, porque ele fala aqui, né? Porque está assim tão perturbada dentro de mim, põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor. Ah, queridos irmãos, o 4, na verdade, perdão, queridos, porque o 4 ele fala assim: quando eu me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão até a casa de Deus, com cantos de alegria. E eu quero que estejamos, eu e você também, na casa de Deus, com cantos de alegria, testemunhando, experimentando dos mistérios e do amor de Deus, testemunhando das ações, dos livramentos, falando o que Deus fez conosco neste momento de isolamento, o que aprendemos, qual é a lição que tiramos. Ah, meu irmão, minha irmã, leia todo esse salmo, se desafie, faça um propósito de estar próximo com Deus e saiba que Deus ele é capaz de aquietar a sua alma no meio da tribulação, no meio das incertezas, no meio das crises, no meio do atrito, no meio do estresse. Deus ele pode ser a sua fortaleza se você assim o buscar, se você assim desejar. Ele que é capaz de aquietar a sua alma, ele é capaz de fazer o impossível por você, porque você, querido irmão, você é filho, você é criação de Deus. Você é a criação desse Deus. E se você é a criação desse Deus, ele quer com certeza te abençoar. Ele quer com certeza te amar. Ele quer com certeza estar em comunhão com você. Mas você precisa ter o passo, dar o passo inicial, que é um passo de fé. E esse passo de fé nos faz perceber que quando nós estamos na presença de Deus, essa fé, ela faz verdadeiramente a nossa alma aquietar, faz a nossa alma sossegar, faz o nosso espírito acalentar, assim, no sentido de acalmar. E quando eu falo de calma, me vem à mente com certeza aquele momento prazeroso de um bom chá, de uma boa companhia, de uma boa conversa, de experiências, aquelas coisas que fazem com que a nossa mente possa desanuviar assim e tranquilizar na presença de Deus. Você é convidado a descansar e esperar em Deus.
esperar em Deus. Espere em Deus, meu irmão e minha irmã, e saiba que grandes coisas Ele fará na sua vida e na vida das pessoas que você ama e na vida das pessoas que estão ao seu redor. Espere em Deus. Amém? Que essa palavra tenha sido bênção para você e que você possa desfrutar dos mistérios e das bênçãos de Deus para a sua vida. Amém? Feche os seus olhos, vamos ter um breve momento de oração. Coloque no seu coração e agora, no seu pensamento, o seu pedido de oração, aquilo que você tem ansiado, aquilo que você tem desejado, por aquelas pessoas que você tem pedido oração. Vamos colocar a nossa fé em ação, em prática, em conjunto. E eu sei que Deus ele é capaz de ouvir. Amém? Sim, Deus, Tu és capaz de ouvir o grito mais alto do silêncio que há em nossos corações. Parece paradoxo, Deus, mas o Senhor sabe o que nós queremos dizer. Pai, em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, o nosso sustentador, o nosso refúgio, aquele que é a nossa fortaleza, seja Deus verdadeiramente aquele Deus que nos ampara, que nos socorre, que nos protege, aquele Deus que revigora as nossas forças, aquele que nos dá o vigor, ó Deus. Ah, Deus, nos ajude a estar na sua presença, Pai, que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu oro, eu peço por aqueles e aquelas que estão em comunhão com o Senhor agora, que estão se lembrando daquele ente querido, ó Pai amado, aqueles que estão se lembrando, ó Senhor Deus, daquela pessoa que eles amam, Senhor Deus, no qual elas têm chorado por essas pessoas, acalente os seus corações, ó Deus, dê afago, ó Senhor Pai amado, que eles possam entender, que possamos nós entender que só o Senhor é a resposta, Senhor Deus, para as nossas orações, que só o Senhor é capaz de nos abençoar e de nos livrar. Livre aqueles que nós amamos, dê vida, Pai, sopre o fôlego de vida, Deus, derrame da sua unção, Espírito Santo, verdadeiramente, ó Deus, que Tu possas habitar, fazer morada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sonde aqueles corações que precisam do seu aconchego, que precisam, ó Senhor Deus, sentir a sua presença. Aumente a nossa fé, nos dê vigor, ó Deus, nos ajude nos momentos de dificuldade a descansar em Ti e a esperar pelo Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, eu oro por aqueles e por aquelas que se encontram nesse instante, ó Deus, orando junto comigo, depositando a sua fé, depositando a sua esperança, depositando a sua vida no Deus Altíssimo. Assim eu oro, Deus, pela Igreja Metodista. Eu oro por aqueles que são cristãos. Eu oro por aqueles que Te amam. Eu oro por aqueles que precisam de Ti. Eu oro por aqueles que ainda não Te conhecem. Eu oro por aqueles que vão Te conhecer. Eu oro para que o Senhor abençoe a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação, ó Senhor Deus. Guarde as nossas vidas, que haja esperança do melhor de Deus para as nossas vidas. Assim eu oro, na certeza de que, ó Deus, Tu és o Deus Altíssimo e não há outro como o Senhor. E, ó Deus, aquieta a nossa alma para que o Senhor possa trabalhar e fazer o seu melhor em nome de Jesus. Amém. Amém, querido irmão e querida irmã. A palavra de Deus para os nossos corações, quando Ele diz que as nossas lágrimas têm sido o nosso alimento dia e noite, porque nos perguntam onde está o nosso Deus? Responda, o nosso Deus, o seu Deus, o meu Deus, habita no meu coração e é Ele que me fortalece e Ele que é capaz de abençoar e te livrar em nome de Jesus. Amém? Querido, receba o meu abraço, de forma virtual, momentaneamente, mas saiba que o melhor de Deus ainda está por vir. E logo mais nós nos encontraremos por aqui, por ali, na igreja, quem sabe, logo mais. Mas o importante é que nós não nos desviamos da presença de Deus. Nós não nos desviamos da palavra de Deus. Seja bênção, meu irmão. Não deixe com que Deus use outras pessoas com o seu dom, mas permite que Deus agregue outras pessoas no seu dom. Sabe por quê? Porque quando nós nos distanciamos, fica muito mais difícil voltar. Então, eu sei que Deus ele pode substituir você, porque a palavra de Deus fala que se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Ou seja, se nós não fizermos, outras pessoas vão fazer. Então, seja você um instrumento de Deus.
Seja você um instrumento nas mãos do Altíssimo. Sabe por quê? Se você não fizer, outras pessoas farão no seu lugar. Seja a bênção de Deus na obra do Senhor. Amém? Que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te revista, que Deus te fortaleça, que Deus seja o seu alicerce, que Deus seja a sua base na sua família, no seu coração, no seu íntimo, que Deus ele restaure o seu emocional, que Deus ele transforme o seu psicológico, que Deus ele possa dar um jeito no seu físico, que Deus ele possa te abençoar da cabeça aos pés, mas que Deus seja a sua força, o seu alicerce, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa, querido irmão e querida irmã, é a minha oração para a sua vida. E eu peço para que você continue orando, continue se entregando na presença de Deus e saiba que as bênçãos de Deus serão sobre a sua vida. Amém? Feche os seus olhos, estenda as suas mãos e receba a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje, para todo sempre. Amém. Graças a Deus.